Vamos lá, quer citar um aí? Então, nosso querido John Wesley, Oh, rapaz. amado, é um grande evangelista, cara. Agora, o que eu faço a pergunta antes de citar o John Wesley ou dizer tudo que ele falou. O que é o evangelho? O que é o evangelho, meu querido que está me ouvindo aí? Meu querido iniciado no dentro da reforma protestante, dentro dos princípios não só calvinistas, mas luteranos, né, da reforma, tanto hiato quanto né, senso, que é o evangelho, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Que mais é o evangelho? O evangelho são as boas novas de salvação, né? Qual é a base pela qual a igreja está de pé ou cai, de acordo com Lutero? Qual é? É a justificação. A justificação é a base pela qual a igreja está de pé ou cai. E o que ele traz, o apóstolo Paulo traz como a base, ele demonstra então que a obra consumada de Cristo, a obediência dele é a base para a nossa justificação por meio da fé, e a obediência de Jesus Cristo, que assim como, né, por um homem entrou o pecado no mundo, olha, Paulo trabalhou muito para chegar nesse capítulo 5. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem, né, veio a justificação, né? Por o ato de, né, pela ofensa de um veio a condenação, mas pela obra, pela justiça consumada no grego original, pela a obra de justiça consumada de um homem, Jesus Cristo veio a salvação. Ou seja, eu posso colocar a minha fé nisso, porque é algo, isso é uma boa nova, isso é o evangelho. Eu posso confiar porque não são as minhas obras. É um outro homem que me representou e Uhum. que cumpriu o que eu não conseguia cumprir. Então, ele não é um pregador do evangelho. O John Wesley, ele disse que não se encontra. Eu não tenho agora as páginas aqui, porque eu não vou conseguir abrir no meu telefone. Ele diz que não pode ser encontrado na escritura a doutrina da imputação, de que a Uhum. justiça de Cristo é atribuída a nós. Ele diz que isso não pode ser encontrado na Escritura. Acabei de citar Romanos 5, você pode encontrar 1 Coríntios 1:30 e outros textos da Bíblia, que você pode fazer esse silogismo e encontrar que a justiça de Cristo é acreditada a você que crê. Agora eu pergunto, como uma pessoa pode ser considerada um evangelista se ela não crê nisso? O que ela está evangelizando? O que ela está ensinando que salva, se não é a obra de Jesus Cristo? E por que essa pessoa ela se nega a ensinar que a obediência de Jesus Cristo é colocada sobre quem crê? Mas a justificação ela te coloca dentro de um estado onde você tem paz, tem paz com Deus. Por quê? Porque outra pessoa resolveu, está resolvido. Entende? Então é uma aplicação subjetiva, né? Onde você experimenta essa paz, por quê? Porque outra pessoa foi lá e cumpriu a lei. Você vai pecar, esquece, você vai pecar, você vai sempre pecar, todos pecamos. Mas o que vai te dar paz na sua consciência é essa obra de Jesus Cristo. E por que essa pessoa roubou isso de você? E é chamado de grande evangelista. Porque ele não prega a mesma coisa que os reformadores, ele não prega a mesma coisa que Paulo. Esse cara, para mim, ele estaria no topo da lista dos mais hereges de todos os hereges. Porque ele é considerado um grande evangelista, ele tem um grande nome e ele arrastou um monte de gente junto. E influenciou a igreja, não só brasileira, mas toda a igreja arminiana nesse ensino. O ensino da perda de salvação, ele vem para dentro da igreja sob a base dessa rejeição da justiça fora de nós, que é a justificação. Isso é a ideia de justificação é uma ideia arrogante para o arminiano. E a certeza da salvação ela está alicerçada, amalgamada com a ideia de que Jesus cumpriu a lei no meu lugar.
Então, você nunca vai conseguir ser uma pessoa que desempenhe suas faculdades intelectuais cristãs se você não absorver esse ensino. E você vai sempre ser levado por todo vento de doutrina. Então, esse cara, para mim, foi o pior de todos os caras. O pior de todos eles. Por ser um grande nome. E por ser tido como evangelista que não pregou o evangelho. Então, tem outras citações dele que ele vai dizer assim, não sei se tu tem aí. Eu tenho algumas aqui, No sermão dele, Graça Livre, ele vai dizer assim que o Deus que decreta, que predestina, é pior do que o diabo. Olha o que ele chega a dizer. Ele chega a dizer assim que o Deus que decreta e que predestina é pior do que o diabo, porque ele enxerga isso como algo ruim, algo mal. Em uma outra citação que ele escreve aqui, a carta a Alexander Mater, 6 de outubro de 1770, ele coloca assim, ó: a predestinação é uma doutrina perigosa e absurda. Isso tem levado muitos ao desespero e ao pecado, e é o contrário à justiça e bondade de Deus. Ele quer falar de justiça de Deus aqui, agora? Depois de tantas heresias que ele propaga acerca dessa questão da doutrina. E ó, eu tava até conversando agorinha mesmo, falando que John Wesley, para mim, ele tá no topo também. Para mim, dos 4 que eu coloquei aqui, ele é o primeiro. Ele, para mim, é o mais herege de todos. Por quê? Porque até hoje, ele engana muita gente. Muita gente do nosso meio olha para ele e fala: não, foi um grande homem, foi um grande evangelista, foi um cara que é exemplo e tudo mais. Só que aí, pesquisando um pouquinho mais, Yuri, eu acabei não conseguindo pegar aqui a informação, a citação, mas parece que ele chegou até a abandonar a família dele para poder viver peregrinando por aí e ensinando esse tipo de coisa. Então é um cara que você não pode olhar com os olhos que infelizmente muita gente olha. E é o que eu falei, nós vamos viver aquilo que nós cremos. Olha o que ele acredita. Olha o pensamento dele. A doutrina da predestinação é uma doutrina perigosa, absurda. Leva pessoas ao desespero e ao pecado. Olha isso. E é contrário à justiça e bondade de Deus. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar que a doutrina da predestinação leva pessoas a pecar. Que é absurdo. E ao contrário, o pensamento dele é o quê? O homem consegue chegar aqui a um momento onde a santidade plena toma conta dele e ele não mais continua pecando. Olha só. Absurdo, né? Ele fala que a justificação ela é um golpe contra toda santidade. A doutrina da justificação, ele diz que é um golpe contra toda a santidade. Isso é um absurdo. Você entende? Se eu não tenho a justificação, meu querido, eu não tenho experiência subjetiva de liberdade. Sabe por quê? Porque eu sou simultaneamente pecador e justo. Eu preciso ter uma base fora de mim, uma base dizendo para mim o que eu sou diante do tribunal divino, que não dependa de mim, para que eu possa então tomar minha decisão racionalmente, de uma maneira em que eu seja grato por a graça que me foi dada. E sem a justificação eu não consigo fazer isso. O meu ato é sempre em prol de alcançar a salvação, de negociar com Deus. Então, sem isso, as minhas obras, elas não estão baseadas no padrão divino do que é fé. Entende? A fé, ela é desarmada de si mesma. Ela não é a fé em mim mesmo. É naquilo que Deus diz. Para que eu tome uma decisão racional, eu preciso de uma base. E essa base é a justificação. Então, não é à toa que houve a reforma protestante. Não se trata de uma discussão teológica sem sentido, né? Se trata de algo muito, muito, muito importante. Mas, muitas pessoas... Imagina a pessoa dizer que isso é um golpe contra a santidade. Eu tomar uma decisão baseada em graça, baseada em como é que eu vou te dizer? Gratidão ao que Jesus fez. Como ele agiu, então eu vou agir agora. Não porque eu vou ser condenado se eu não fazer, mas porque ele fez. Então agora eu gratuitamente faço. Essa é a ideia. E é um princípio que nos é ensinado desde pequeno.
mas que quando a gente escuta alguns sermões, parece que nós estamos ouvindo outro Deus que não é esse. Por quê? Por quê? Porque existe duas línguas falando dentro da igreja. Uhum. Então é muito, muito, muito complicado isso aí. Ó, o Yuri, agora vamos fechar aqui com o George Whitefield, que muita gente usa para citar, não, mas eles dois eram amigos e não sei o que e tal, e dá pra gente conviver tranquilo e não sei o que. E o pessoal cria ali uma imagem como se o Whitefield fosse passivo quanto ao que Wesley cria, né? Como se ele falasse, não, tudo bem ele acreditar assim, a gente só pensa diferente, mas tá tudo bem, nós cremos no evangelho e tudo mais. E aí, diante disso tudo aqui, eu quero trazer algumas citações, eu vou falar todas elas, e aí depois você pode arrematar para a gente fechar esse ponto aqui. Mas é interessante como que George Whitefield fala sobre isso em algumas cartas que ele escreveu, alguns sermões que ele pregou, que John Wesley, por ser contemporâneo, às vezes tinha contato com as mesmas pessoas que Whitefield tinha e tal. Aí, só para ter certeza só do que você falou, ele coloca assim, ó, John Wesley se opõe à doutrina da predestinação e da eleição incondicional. Isso é lamentável, pois isso é parte verdadeira da mensagem do Evangelho. Então, Whitefield reconhecia que John Wesley se opunha à doutrina da predestinação e da eleição. E isso era parte da verdade do Evangelho. Então, como que ele vai se opor? Em outro momento, ele coloca assim, ó, o senhor Wesley, isso lá no sermão intitulado A Soberania de Deus e na Salvação dos Homens, pregado em 18 de setembro de 1740. O senhor Wesley diz que a doutrina da predestinação é uma blasfêmia diabólica. Mas como ele pode afirmar isso se ela é claramente ensinada nas Escrituras? Devemos acreditar na Bíblia e não nas opiniões humanas. Olha só, Whitefield, o cara que o pessoal acha que batia palminha para John Wesley, falando, não, a gente tem que acreditar na Bíblia, não no que os homens estão falando. Em outro momento ele coloca assim, ó, o Sr. Wesley tem um entendimento muito limitado da graça de Deus. Ele acredita que a salvação é oferecida a todos, mas que apenas alguns a aceitam. Mas isso é negar a predestinação e a eleição soberana de Deus, que escolhe aqueles que serão salvos antes da fundação do mundo. Olha o Whitefield se opondo ao que ele ensinava. E ó, ele deixa claro o amor que ele tem por John Wesley. Ele coloca assim, ó, John Wesley é um excelente homem e eu o amo sinceramente, mas estamos em oposição em relação à doutrina da justificação pela fé. Ele acredita que a justificação é parcialmente por obras, enquanto eu creio que a justificação é inteiramente pela fé em Cristo. Olha o amigão aí do John Wesley. Cara, é um perigo, era um perigo, né? Era um perigo e hoje ainda, né? Para a teologia reformada. É um perigo, né? Para quem preza pela vida das pessoas, né? O pastor é uma pessoa que eu eu iria cortar totalmente da grade de ensino, de escola dominical, qualquer coisa do gênero. Uhum. Né? Sem dúvida. E ó, uma última citação aqui, essa eu achei interessante, por isso que deixei ela por último. Olha só o que o Whitefield fala. Eu sempre estarei disposto a dar o braço a John Wesley, enquanto ele pregar um Cristo verdadeiro e uma justificação verdadeira pela fé somente. Mas se ele começar a pregar que a eleição é condicional, que Cristo morreu igualmente por todos e que o homem pode ser justificado pelas obras, então, ainda que ele seja meu amigo, ele está no erro e eu terei de me opor a ele. Olha só o que ele fala. Não importa, ele é meu amigo? É. Mas se ele estiver contra o evangelho, eu estou contra ele. Contra ele. Nada mais... Não, né? Whitefield era um amigão, abraçava John Wesley e não sei o pega quê. uma parte, né? Pega uma parte do negócio, né? Pegam só algum comentário dele solto, né? Então, eu não duvido. E outro, John Wesley teve muita chance de se arrepender. O George Whitefield, ele, como um grande calvinista, e além disso, né, eu tive a oportunidade de conhecer que até no dia da morte dele, ele ensinava as pessoas com toda a paciência. Que ele subia as escadas e a pessoa ia perguntando,
Ele estava indo para o quarto dele antes de morrer. E a pessoa fazia uma pergunta teológica e ele respondia com calma. Então ele era um cara muito pacífico, muito manso e que ensinava, tinha toda a calma, né, para a pessoa se arrepender. E você vê que o Wesley ele provavelmente teve todas as oportunidades de mudar o ponto de vista. Teve um grande mestre para ensinar, mas ele resolveu não aprender com ele, né? Uhum. Então, é aquele negócio, né? Qual é a responsabilidade dele, né? Maior ainda, porque ele tinha quem ensinasse. Exato. Perfeito.